Vamos continuar aqui. Ficou faltando sobre instituições de pagamento, né? Os 4 tipos de IPs. Primeiro é o emissor da moeda eletrônica. Ele vai gerenciar a conta de pagamento do tipo pré-pago, na qual esses recursos devem ser depositados previamente. Exemplo, os cartões de débito pré-pago, né? Tá aí, tá dito aí do lado. Segundo, o emissor do instrumento de pagamento pós-pago é o cartão de crédito. Que aí a IP ela concede o crédito ao usuário, né? Gerencia a conta de pagamento do tipo pós-pago, na qual os recursos são depositados para pagar as dívidas previamente assumidas. Então, o que é? Os recursos são depositados depois, né, que as dívidas são assumidas no momento que é feita a aquisição do bem ou serviço por meio do cartão de crédito. Então, o usuário ele usa o cartão de crédito para adquirir determinado bem ou serviço, naquele momento já está havendo que é uma assunção de dívida no valor do bem adquirido. E aí depois ele vai quitar essa dívida junto ao emissor, né, do instrumento de pagamento. Então essas são as operadoras de cartão de crédito, né? As primeiras são de cartão de débito pré-pago. Segunda, crédito. Terceiro é o agente credenciador, né? Que é aquele que vai habilitar o estabelecimento para a citação do instrumento de pagamento sem gerenciar contas de pagamento. Quer dizer, ele não tem acesso às contas de pagamento dos usuários. O fornecedor da maquininha, por exemplo, a Cielo, a Stone, eles são os credenciadores, né? São IPs credenciadores. Por último, o iniciador de transação de pagamento, né? Essa daí é a loja, né? Quem é que vai iniciar a transação? Inicia a transação de pagamento ordenada pelo usuário final, porém não gerencia a conta de pagamento, assim como o credenciador, né? E nem detém em momento algum os fundos das transações iniciadas. Exemplo, a instituição que possibilita que o cliente efetue pagamento ou transferência presencial na internet sem utilização de cartão e sem ter que acessar diretamente o ambiente de instituição onde o cliente tem conta. Esse é o iniciador da transação de pagamento. Pode ser inclusive site, né? Que você nem precisa usar o cartão de crédito físico, né? Só os dados. Então, de instituição de pagamento é isso. Eu acho bastante interessante. Principalmente depois da mudança da legislação, né? Que permitiu o aumento da concorrência, né? Acabou com o duopólio, né, Visa, Mastercard, então o sistema melhorou bastante. Vamos falar agora da cooperativa de crédito, né? Cooperativa de crédito é uma instituição financeira, também é um agente operador do sistema financeiro nacional. Ela é formada por uma associação de pessoas para prestar serviços financeiros exclusivamente para esse grupo de pessoas. Isso aqui é interessante, né? A cooperativa de crédito só presta serviço para aqueles cooperados, como a Sicoob, né? Por exemplo. Os cooperados são ao mesmo tempo donos e usuários da cooperativa, participando da sua gestão e usufruindo de seus produtos e serviços. Nas cooperativas de crédito, os associados encontram os principais serviços disponíveis nos bancos, como conta corrente, aplicação, cartão de crédito, empréstimo e financiamento. E eles têm poder igual de voto, independente da sua cota de participação no capital social da cooperativa, né? O cooperativismo não visa lucro, os direitos e deveres de todos são iguais e a adesão é livre e voluntária, né? O resultado positivo não chama de lucro, tá? Vai ser chamado de sobra. E ele é repartido entre os cooperados na proporção com as operações que cada associado realizou com a cooperativa. Então não depende da cota, depende sim da quantidade de serviços que ele utilizou. Se tiver perda, ele participa também.
Esse é o problema. As cooperativas de crédito são autorizadas e supervisionadas pelo BC, ao contrário de outras cooperativas, né? Como transporte, educação e agropecuária. Construção civil também tem cooperativa. Ainda sobre cooperativa de crédito, os depósitos são garantidos pelo fundo garantidor, tá? Só que do cooperativismo de crédito. Ele garante os depósitos e créditos mantidos nas cooperativas singulares de crédito e nos bancos cooperativos em caso de intervenção ou liquidação extrajudicial das instituições. Está dizendo que o valor limite é o mesmo, né, que dos depositantes dos bancos, então é o mesmo 250 mil do FGC, né, por CPF. Tem a Lei 5764 de 71, trata da Política Nacional de Cooperativismo e estabelece o regime jurídico, né, das sociedades cooperativas, características, princípios e os tipos, né, são 3 tipos de cooperativas: singulares, centrais e confederações. Singulares são constituídas pelo número mínimo de 20 pessoas, sendo permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objetivo atividades econômicas correlatas à de pessoa física, ou ainda aquelas sem fins lucrativos. Tem as centrais cooperativas, né, que são as constituídas de no mínimo 3 singulares filiadas, e as confederações de cooperativas, né, que são constituídas por 3 cooperativas centrais. Então, a hierarquia é singular, central de cooperativa, que são por no mínimo 3 singulares, e confederação, que são 3 centrais. Questão boa de prova, hein? Um banco cooperativo ele já pode existir mediante controle acionário de cooperativas centrais, que é o terceiro nível, né? Eles atuam com o objetivo de possibilitar o acesso aos produtos e serviços bancários não disponíveis às cooperativas de crédito, tais como acesso à Câmara de Compensação de Cheques, que é o COMP, aos créditos oficiais, tipo BNDES, por exemplo, né? Reserva bancária, e ao mercado interfinanceiro. Os bancos cooperativos subordinam-se à legislação e à regulamentação aplicáveis aos bancos comerciais e aos múltiplos em geral, pelo BC, né? Qual o nível de capital que é exigido para se abrir uma cooperativa, né? São 3 operações praticadas: plena, clássica e de capital empréstimo. Em função da complexidade dessas operações e do risco, a cooperativa plena está sujeita ao regime prudencial completo de alocação de capital regulamentar, estabelecido pela resolução do Conselho Monetário 4192 e 4193. Por outro lado, a cooperativa clássica e a cooperativa de capital empréstimo. Vamos lá. Cooperativa singular. São 3 tipos, né? Não havia sido falado antes. Por outro lado, a cooperativa clássica e a cooperativa de capital empréstimo, devido à baixa complexidade operacional e à menor exposição a risco, podem optar pelo regime prudencial simplificado de alocação de capital regulamentar, conforme resolução tal e circulares relacionadas. São 2 tipos de regime prudencial simplificado. Deixa eu só conferir aqui no material, que eu acho que eu não trouxe para cá. Só um instante. Eu acabei conseguindo aqui trazer os conceitos, né? Qual é a história, né? Sobre regime prudencial, né? O Banco Central exige a apuração de um patrimônio de referência exigível, né? E sua divulgação no demonstrativo de limites operacionais dessas instituições financeiras cooperativas. São 2 metodologias para apuração. Uma é o regime prudencial completo, a outra é o simplificado.
O completo considera a soma das parcelas de exposição ponderada por risco de crédito, risco de mercado, risco operacional e a carteira de banking. No simplificado, né, no regime prudencial simplificado, a única parcela que você vai considerar é de risco de crédito. A diferença é que você vai exigir um maior percentual, de 11% para 13%, né? Ou seja, o nível de exigência aumenta um pouco. Só que você não tem os outros que calcular e ponderar os outros riscos, né? Basicamente é isso. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos parando por aqui. Depois a gente vai falar de outras instituições.